Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo enriqueça a tua vida, enche o teu coração. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Jesus veio para libertar. Jesus veio para salvar. Ele veio para abençoar. Deus enviou Jesus ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja que Deus paga a vida, o preço da vida humana com a vida do seu próprio filho. Essa é a base do Evangelho. Jesus se entregando ao mundo para salvar a humanidade. Agora a pergunta é: quem abre o coração para desejar compreender essas coisas que são simples, mas são espirituais? O valor que Deus deu ao ser humano e que Deus dá é imensurável. Veja que a vida do único filho pela vida do ser humano. Então é necessário abrir o coração para a compreensão dessa realidade tão forte. E é isso que nós vamos contemplar hoje. Olha, Jesus, ele fez uma obra completa e voltou para o céu, mas enviou o Espírito Santo. E é o Espírito de Deus que vem para trabalhar no coração e na vida dos que creem em Jesus Cristo. Qual é o preço de uma vida? Bem, impagável. Pense nisso. E nós vamos iniciar o nosso programa com a oração do agradecimento a Deus. Eu gosto de iniciar o Graça sobre Graça, fazendo uma oração, rendendo graças, dizendo: Pai, damos graça, porque afinal o Senhor nos sustentou e nos trouxe até aqui. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós rendemos graças de todo o nosso coração. Primeiramente, Senhor, pelo conhecimento da verdade, porque o Senhor é quem abre os olhos espirituais, mostrando a realidade, Senhor, de todas as coisas, de toda a existência. E, Senhor, são coisas tão profundas e ao mesmo tempo tão simples. Como o Senhor disse: se quiserdes e ouvirdes, recebereis o bem desta terra, o melhor da terra. Pai, como o ser humano sofre sem a tua presença. Oh, Pai, como um barco à deriva, Senhor Deus, ou que navega tranquilamente até uma tempestade violenta que pode pôr o barco em risco e até fazê-lo naufragar. E nós sabemos que assim é a vida sem o Senhor. Ao passo que a vida com o Senhor, como nós vimos há poucos dias atrás, quando Davi disse, como uma ovelhinha, que o Senhor, como seu bom pastor, o guiava por águas tranquilas, por águas de descanso, e lhe refrigerava a alma. Pai, nós agradecemos. E neste momento, Senhor, derramamos o coração, sim, em ação de graças, para dizer: por tudo quanto o Senhor nos tem feito, muito obrigado. Graças damos, Pai, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, pelas coisas boas que recebemos, e tudo que é bom vem das tuas mãos. Pela paz, Senhor, uma paz que foge à compreensão racional, à compreensão humana, porque é dentro do coração, porque o Senhor está no coração, e o Senhor é o príncipe da paz. Pai, nós sabemos que se depender do Senhor, todo ser humano tem e terá paz. Mas sabemos que é necessário abrir o coração para o Senhor. O Senhor diz: filho, dá-me o teu coração e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. Pai, nós agradecemos sim. Graças damos, Pai, por cada dia. Graças damos pelas provisões, pelos teus cuidados. Pai, por todos os livramentos, pela tua mão poderosa que nos guarda, que nos livra e abençoa, que nos sustenta. Pai, agradecemos sim. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você está ouvindo o programa
Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. E nós temos contemplado nestes dias uma parte, a palavra de Deus, Senhor Deus falando, em uma parte de Provérbios, do livro de Provérbios. E nós temos contemplado no capítulo de número 4. E é assim, bem simples. Mas como eu sempre digo, as coisas de Deus são simples, mas são profundas ao mesmo tempo. Porque são as palavras de Deus, os ensinamentos de Deus, para nós que vivemos aqui na terra, no corpo humano, dentro de todas as limitações humanas, mas quando Deus entra na história de alguém, quando Jesus encontra espaço no coração, que começa a entender a sua palavra, que crê, passa a crer no seu Santo Espírito, então surge um poder, e esse poder é a fé. E a fé é algo extraordinário, porque te leva muito além do campo natural, mas muito além. O ser humano natural, ele é totalmente limitado. Mas quando Jesus entra na sua história, bem, aí vai depender do entendimento, dependendo da fé. Porque Jesus vem e opera. Portas são abertas, portas que estavam trancadas, caminhos fechados se abrem, doenças desaparecem. Olha quantas vidas, quantas pessoas nós temos na casa de Deus, na igreja, que tiveram um histórico tenebroso, triste, sofrido, negro, até macabro, terrível. Mas hoje, a luz de Cristo está em cada um. Então é uma nova história. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Queridos, toda pessoa que quer uma mudança de vida precisa abrir o coração para o Espírito de Deus. Primeiramente, recebendo Jesus, a palavra de Deus. Isso mesmo, essa simplicidade de parar e ouvir a palavra de Deus. E neste momento, eu fico pensando em pessoas que estão sofrendo. Bom, nós vamos falar ainda das coisas do coração que podem arrebentar com a vida de um ser humano. Quantas pessoas você tem nas suas relações? Parentes, conhecidos, amigos, colegas de trabalho, na vizinhança, que estão passando por um momento muito difícil. Talvez numa angústia tão profunda, até com desejo de morte. Convida essa pessoa a participar, porque nós estamos falando exatamente do valor que Deus dá ao ser humano. Mas por que tantas pessoas sofrem e sofrem tanto? Umas mais, outras menos, e algumas não suportam. E a vida acaba sendo um peso, quando a vida é um presente de Deus. Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Atente para isso. Vamos convidar os amigos. Olha, pela palavra de Deus, nós estamos pregando a palavra de Deus, do soberano Deus. E quando o Senhor Deus contempla um coração aberto, Ele vem e se derrama nesse coração. É aí que a história começa a mudar. É o que a Bíblia fala da transformação de vidas. Você se aproxima de Deus e a luz de Deus começa a trabalhar na tua vida e as trevas vão se dissipando. Você começa a ouvir as palavras de Deus com o coração aberto e a maldição se afasta. Doenças desaparecem. Então vamos atentar. Nós temos dito que a saúde começa no coração.
Ouça o que diz a palavra de Deus. Então, nós estamos em Provérbios, capítulo 4, iniciando no versículo 20. Provérbios, capítulo 4, verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Olha só, olha o Espírito Santo nas Escrituras Sagradas, dizendo que se a palavra de Deus é recebida no coração, se nós damos uma atenção especial, uma atenção total ao que o Senhor Deus nos fala pela sua palavra, Ele diz que esse ou essa encontram a vida. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Queridos, olha que realidade extraordinária. A realidade. Verdade e realidade são sinônimos. E foi Jesus quem disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, há uma nuvem de trevas que Satanás ele usa para que as pessoas não enxerguem a realidade bíblica. Porque os conceitos formados ou pré-concebidos, não é? São os preconceitos, na verdade os pré-conceitos, fazem com que uma pessoa se afaste de Deus sem que ela perceba. Ah, não, a Bíblia é dos crentes. Não, queridos. A Bíblia, além de tudo que ela é, em primeiríssimo lugar, ela é a palavra de Deus. A Bíblia também é o manual da vida. É nela que nós aprendemos a viver a vontade de Deus. E você quer saber qual é a vontade de Deus para o ser humano? É só você lembrar ou tomar ciência do que Jesus Cristo disse aos seus discípulos e a todos que se aproximaram dele. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É tão interessante a relação de Jesus Cristo com as pessoas que abrem o coração para Ele, para a sua palavra, que creem no único Deus, o Deus que a Bíblia apresenta, o Deus que é Espírito. E Jesus, então, ele usa figuras ilustrativas muito interessantes. Jesus, o bom pastor, e as suas ovelhas. Por que Jesus usa a figura da ovelha? Para representar os cuidados de Deus com aqueles que lhe pertencem. Que lhe pertencem, ou seja, a pessoa que assume realmente Jesus na sua vida. A nossa cultura ocidental não é tão forte na criação de ovelhas. Ela existe, mas não é tão forte quanto no Oriente Médio e em alguns outros lugares. Até tem, como eu disse, você sabe, no Brasil tem, na América do Sul, em si. Mas a figura que Jesus usou é de um conhecimento, de uma intimidade, de uma prática, muito estreita, muito chegada. Então Jesus, ele diz que ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas você contempla aqui que ele quer ser ouvido. Aí você se prostra diante de uma imagem de escultura e conversa com ela. Mas a palavra de Deus diz que Deus é Espírito. Jesus, falando sobre oração, ele disse assim: e tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, a porta atrás de ti, e teu pai que vê secretamente te recompensará.
Veja bem. Então entra ali, fecha a porta, mas ele não disse para você estar diante de figura alguma. Deus é espírito. Ele observa os moradores da terra. Ele examina corações. Mas veja que ele enviou Jesus ao mundo. Então a necessidade é conhecer Jesus. É receber Jesus. Então, ouvindo a palavra de Deus, você começa a ter uma relação com o Espírito de Deus. E aí você descobre uma realidade até então encoberta. Porque você escuta dizer assim: nós fomos criados à imagem de Deus. Sim. Mas afinal, qual é a imagem de Deus se os seres humanos são tão diferentes? Em tudo. Vamos lá. Socialmente, culturalmente, etnicamente. Que semelhança é essa? É que o ser humano é espírito e Deus é espírito. É que o Senhor Deus é a luz. E Ele não criou o ser humano para viver em trevas. Para viver no sofrimento. Como uma lâmpada apagada. E eu não estou falando do brilho das seduções do mundo. Eu estou falando da saúde, da alegria. Então Deus criou você para que você seja a imagem dele, cheio de paz. Vamos lá, uma vida honrada, saudável. É isso que Deus quer para o seu povo. Então ele usou a figura da ovelha. Estou só ressaltando o que nós vimos durante uns bons dias aqui, para mostrar os seus cuidados com aqueles que lhe pertencem, como aquele bichinho tão indefeso, que se o seu pastor não defender, ele é atacado pelos predadores e pode até morrer. O diabo quer acabar com a vida do ser humano. É isso mesmo. Pessoas são atacadas repentinamente por uma desgraça, uma enfermidade, caem num sofrimento. E ele diz que aquele que habita no seu esconderijo, a sua sombra onipotente vai descansar. Você está pensando que Deus está falando do descanso eterno? Não, queridos. Deus está falando dos seus cuidados. Isso mesmo. Vamos aprender os cuidados de Deus. O que Ele faz, como Ele trabalha, como é que Ele ajuda. Afinal, quem é esse Deus? Esse Deus invisível, que diz para você: não farás para ti uma imagem de escultura. Então, queridos, a palavra de Deus, ela nos apresenta o próprio Deus. Eu vou parar neste momento, porque nós vamos agora a uma chamadinha para o domingo, a você ver a importância do domingo. Vamos então. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Deus seja louvado. Bem, depois de tudo que nós ouvimos, como vai o teu coração? A Bíblia apresenta que o nosso coração é o lugar dos sentimentos, mas é um espaço que é a sala do Senhor Deus, é o santíssimo lugar, é a sala de estar de Jesus. Ele quer estar dentro de você para te encher de paz, para te dar direção. E agora chegou o momento da oração. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Se alguma coisa está te afligindo, te inquietando, aproveita este momento e derrama teu coração diante dele. E certamente Deus vai te encher de paz e te responder. Ore comigo. E se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, rendemos graças no início da nossa oração, porque o Senhor enviou Jesus a este mundo, e Jesus nos trouxe os ensinamentos e nos apresentou e nos apresenta o Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Espírito, o Deus da criação, o Criador deste imenso universo, o nosso Criador. Pai, sabemos que o Senhor criou todas as coisas em favor do homem e da mulher, e que o Senhor os abençoe. Sabemos também pela Tua palavra que Satanás está na terra para perturbar, roubar, matar e destruir. Mas por isso o Senhor enviou Jesus, para que todo ser humano, Senhor, habitando no Teu esconderijo, servindo ao Senhor, passe então a desfrutar das Tuas ricas bênçãos, usando o Teu poder contra todas as forças malignas. E é nessa fé que nós oramos. Pai, que o Teu Santo Espírito comece a operar agora. Senhor, essa doença tenebrosa, esse diagnóstico que acabou de sair. Senhor, alguém está gemendo de dores, passa com o Teu poder nesse corpo, desfazendo todas as obras malignas. Senhor, essa força tenebrosa que veio sobre esse amigo, essa amiga que está orando comigo. Senhor, alguém vitimado pelo olho grande, pela inveja, pela bruxaria, pela magia. Jesus, move o Teu Espírito, o Teu poder. Jesus, opera, Senhor, com o Teu poder, pelo Teu Espírito, do alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor Deus, que a Tua luz encha essa vida, e o Teu poder, Senhor, entre, abrindo os caminhos que estavam fechados. E nós dizemos agora, pela autoridade do nome de Jesus, que as portas se abram, que o mal desapareça, que toda a força maligna caia por terra. Agora, em nome de Jesus, doença desapareça agora. Dores na coluna, dores reumáticas, dor ciática, perturbação, caroço, tumor, saia desse corpo, saia dessa vida e não volte mais. Perturbação, saia agora, em nome de Jesus. Nosso Deus, amado Pai, estamos compreendendo o valor que o Senhor atribuiu e deu verdadeiramente ao ser humano, pagando com a vida de Jesus pela vida humana. Pai, nós agradecemos por isso. E então pedimos, Senhor, estende a Tua mão agora para levantar o que estava num leito, o que estava no hospital, para levantar os que estavam, Senhor, caídos na depressão, nas amarguras, prostrados. Jesus, alguém que estava aprisionado, porque todas as portas se haviam fechado. Jesus, o Senhor é a luz que ilumina este mundo. Ah, Jesus, toma o currículo, Senhor, desse amigo, dessa amiga, desse irmão, dessa irmã. Toma na Tua mão de poder. Sim, porque o Senhor é quem abre as portas. O Senhor é quem cura os doentes. O Senhor é quem levanta os caídos. Pai, nós agradecemos pela Tua bênção. Que o Teu nome seja exaltado e engrandecido. Senhor, seja a Tua bênção sobre essa família. Alguém está orando por um familiar, Pai, pedindo que o Teu Santo Espírito envolva e abrace aquela vida. Traga de volta o que estava, a ovelha que estava desgarrada da família. Traga, Senhor, traga de volta ao aprisco. Senhor, move o Teu Espírito. Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração.
Senhor Deus, muito obrigada. Graças damos pela tua bênção, pelos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, chegamos ao final do nosso programa e nós estamos contemplando as maravilhas de Deus, o valor que o Senhor dá ao ser humano. Querido, se você olhar para o mundo, você pensa Deus não existe. Mas quando você entende as coisas de Deus, você diz, por que o ser humano é tão ingrato e não procura conhecer o seu Criador? Essa é a grande realidade. Isso é que faz a diferença. A nossa igreja, a Casa de Deus, está de portas abertas diariamente. Eu deixo com você essa palavra e agora muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.